Opa, muito boa noite a todos da TVR Sul. Agora está no ar o programa Bola Rolando. Isso mesmo, a partir de hoje, todas as terça-feira e quarta-feira, eu vou estar comandando o programa Bola Rolando, que o ano passado quem comandava aqui era o Cauã. Isso mesmo, mas infelizmente esse ano ele não pôde estar aqui. E a partir de 2020 eu estarei fazendo 2 dias por semana o programa Bola Rolando. Mas lembrando que lá na frente com certeza vou estar fazendo muitos dias e também muitas entrevistas com pessoal de esporte, jogador de futebol, antigo jogador de futebol. Vou estar entrevistando várias pessoas, certo? Então vamos começar o esporte aqui que aconteceu no final de semana. Isso mesmo, já aconteceu pelo campeonato italiano. A Juventus, lá do Cristiano Ronaldo, isso mesmo, está fazendo uma boa campanha. O Cristiano Ronaldo venceu pelo placar de 3-0 a equipe da Fiorentina. O Cristiano Ronaldo em 2020 começou a temporada muito bem mesmo. E vamos para o Campeonato Paulista. O Corinthians, um dos primeiros clássicos de 2020, o Corinthians recebeu o Santos. Isso mesmo, e se deu muito bem ao vencer a equipe do Santos pelo placar de 2-0. O Santos, como todos sabem, veio de vários jogadores novos, treinadores novos. O Corinthians ficou com o mesmo comando do ano passado, mas o Santos contratou o novo comandante da equipe do Santos, que é isso mesmo, vamos dar uma olhadinha aqui. É o Soteldo, isso mesmo, é um dos destaques lá do Santos. E pelo Campeonato Paulista também o Bragantino surpreendendo em 2020. O Bragantino, a equipe que foi campeã em 2019 da Campeonato Brasileiro da Série B, venceu a equipe do Palmeiras, uma equipe muito forte mesmo. Surpreendeu a equipe do Palmeiras e venceu pelo placar de 2-1. Pelo Campeonato Inglês, o Tottenham venceu a equipe do Manchester City. Isso mesmo, o Tottenham do Lucas Silva, o brasileiro, venceu bonito a equipe do Manchester City. E pelo Campeonato Carioca, o Botafogo venceu a equipe do Vasco da Gama, isso mesmo, e eliminou a equipe do Vasco da Taça Guanabara. Isso mesmo, no finalzinho, o Botafogo fez um gol na sorte lá. O goleiro defendeu, mas voltou no peito do atacante, que botou para dentro e eliminou o Vasco da Gama. Esse então é o campeonato da Taça Guanabara. O Botafogo segue firme na competição. E pelo Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro, isso mesmo, o Atlético Mineiro, que já tem proposta para contratar o Soteldo. Isso mesmo, o Soteldo, o jogador do Santos, que está indo muito bem na competição também. O Atlético Mineiro ficou tudo no empate com o Tombense em 1-1. Já o Cruzeiro, o time que infelizmente foi rebaixado em 2019 para a Série B, está indo muito bem no Campeonato Mineiro. Venceu o Tupinambangas pelo placar de 4-2. Isso mesmo, Botafogo com os gols de Jonathan, Maurício e Edson, e um gol contra lá da equipe. O Cruzeiro venceu pelo placar de 4-2. E pelo Campeonato Catarinense, isso mesmo, o Catarinense aqui da região de Morro da Fumaça, aqui por perto, o Criciúma não está muito bem nesta competição. O Criciúma, em 4 jogos, apenas uma vitória, que foi a primeira vitória diante da equipe do Concórdia, a equipe do Moisés. Depois o Criciúma teve uma derrota e 2 empates, isso mesmo, o último empate foi contra a equipe do Marcílio Dias, aqui no estádio Heriberto Rios. Dizem que aconteceu mais um roubo lá, o juizão não marcou pênalti, eu não compareci lá no jogo e também não vi o lance do pênalti, eu não sei te confirmar se foi pênalti ou não. O Criciúma já é o segundo jogo que reclama da arbitragem. Já pelo Campeonato Catarinense também, o Figueirense, jogando em casa, perdeu para a equipe do Avaí. Infelizmente esse jogo deu uma polêmica, deu invasão no campo de torcedor e deu uma cena muito desagradável lá no estádio do Figueirense. Isso mesmo, um jogador
do Avaí, o Bruno Silva, isso mesmo, o Bruno Silva agrediu o torcedor lá do Figueirense que acabou invadindo o campo. O banco de reservas do Avaí tentou segurar o jogador, mas o Bruno Silva foi muito agressivo e deu um chute na cabeça do torcedor do Figueirense. E outro time que não está muito bem nesse catarinense é a equipe da Chapecoense. Isso mesmo, a equipe da Chapecoense jogando em casa na Arena Condá. Isso mesmo, no domingo perdeu para a equipe do Brusque. O Brusque que está vindo de uma competição muito boa, foi campeão da Recopa em cima do Avaí, campeão da Copa Santa Catarina, aquela vez com o jogador Moisés na disputa. O Brusque está vindo muito bem nessa competição e venceu pelo placar de 1-0 e um gol do artilheiro do catarinense. O Thiago Alagoano é um dos destaques deste 2020 do catarinense. Thiago Alagoano está fazendo um belo campeonato pela equipe do Brusque. Também toda a equipe do Brusque com o Serginho, o novo treinador lá, tá bem demais. Vamos continuar aqui então. Vamos de abraço para Magna Martins, Jussiane, Salete Rosa, Matheus, abraço. Boa noite, Rosa. Boa noite, Rafa. Tamo junto. Boa noite, Simone. Boa noite, Cristina. André, boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite, Gabi. Boa noite, Tiagão. Boa noite, Lenir. Opa, boa noite, Bruno. Opa, boa noite, Cauã. Aquele abraço, garoto. Boa noite, Antônio. Boa noite, Rafael Mara. Boa noite, Marlene D'Agostin. Esses então foram os abraços aqui que estão acompanhando o programa Bola Rolando. Vamos continuar aqui. Pelo campeonato catarinense, o time do Concórdia, o time do Moisés Vieira aqui de Morro da Fumaça, também não está muito bem nessa competição. Apenas um pontinho lá, que foi diante da equipe da Chapecoense, que empatou no placar de 1-1. O Joinville, jogando em casa, de virada, venceu a equipe do Concórdia. Isso mesmo, o Concórdia está muito mal mesmo. O time até consegue alguns golzinhos, começa ganhando, mas infelizmente não supera e acaba levando a virada. Então o Joinville venceu e o Joinville segue firme na competição, venceu aí de 2-1 a equipe do Concórdia. E já no campeonato espanhol, o Barcelona do Lionel Messi, isso mesmo, Lionel Messi, ele é um destaque do mundo inteiro. A equipe do Barcelona venceu o Levante pelo placar de 2-1. Mas quem se deu muito bem nesse jogo não foi o tal de Lionel Messi. Foi o Ansu Fati, um moleque aí que está surgindo da base do Barcelona. Apenas 17 ou 19 anos, marcou 2 gols na partida que deu a vitória para a equipe do Barcelona. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Pelo Campeonato Paulista A3, o Olímpia venceu o Barretos pelo placar de 2-0. E continuando no Campeonato Mineiro, o Caldense, isso mesmo, o Caldense venceu o Vila Nova de Minas Gerais pelo placar de 2-0. Vamos continuar aqui então, vamos ver qual campeonato temos aqui. O Campeonato Italiano, isso mesmo, o time do Milan ficou tudo no empate contra a equipe do Hellas Verona, 1-1. Já o Atalanta também empatou o Verona no placar de 2-2. Já o Lazio, pelo campeonato italiano, venceu bonito a equipe do Spalli pelo placar de 5-1, uma bela vitória. E também quem venceu bonito foi a equipe do Lecce, isso mesmo, venceu a equipe do Torino no placar de 4-0. Vamos pro campeonato paulista, isso mesmo, o Água Santa empatou com o Ituano de São Paulo no placar de 1-1. Esse jogo foi polêmico, rapaz, teve muitos amarelos, jogo discutível, foi entre Água Santa e Ituano. O Guarani venceu a equipe do Santo André.
E pelo Campeonato Gaúcho, isso mesmo, o Caxias venceu a equipe do Brasil RC pelo placar de 1-0. Abraço então, vamos de abraço para o Claudeci Silva. Boa noite, David. Muito obrigado, Gabriela. Boa noite, Rafael. Abraço. Boa noite, Dani. Boa noite, Edna. Ela que ontem fez o programa aqui, foi muito bem mesmo. Parabéns, Edna. Vamos continuar aqui então com o programa Bola Rolando. Pelo Campeonato Cearense, a Ferroviária venceu o Guarani no placar de 1-0. E ontem tivemos os seguintes jogos. O Brasil Sub-23 encarou a equipe do Colômbia Sub-23 e o Brasil ficou tudo no empate em 1-1. Já pelo Campeonato Paulista, esse jogo teve muita polêmica, isso mesmo, 4 gols anulados. Foi entre São Paulo e Novo Horizontino ontem no estádio do Morumbi. O Alexandre Pato marcou por 2 vezes e o quarto árbitro e o VAR não deram gol para o Alexandre Pato. Também tivemos polêmica de penalidade máxima, que o juizão não viu o pênalti. Então, o jogo terminou entre 1-1. E já pelo Campeonato Carioca, os moleques voltaram com tudo. Isso mesmo, a equipe do Flamengo recebeu ontem no Maracanã a equipe do Resende. E sabe o que deu? O Flamengo venceu e venceu bonito. Com as novas contratações entre Michael, Pedro e outros garotos mandaram muito bem. Principalmente o Pedro, ao marcar o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, ele também foi garçom ontem e serviu o Bruno Henrique. Isso mesmo, ontem o Flamengo venceu por 3-1, gols de Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. O Gabigol voltando em 2020 com tudo. Se é isso que tu queres, gol do Gabigol, 10. Isso mesmo, rapaz. O Gabigol fez um golaço ontem de cabeça e, claro, foi para a torcida fazer aquela comemoração que os torcedores já conhecem. E também, junto com ele, o Pedro já pegou a bardinha do Gabigol e foi junto comemorar o segundo gol que deu a vitória pro Flamengo no placar de 3-1. E o Gauchão também, o Grêmio venceu a equipe do Esportivo pelo placar de 5-0. Gol de Alisson, Diego Souza. Diego Souza, para quem não conhece, é o novo contratado atacante do Grêmio. O Diego Souza foi aquele jogador do São Paulo, do Botafogo, do Vasco e entre outros clubes. E agora em 2020 ele assumiu a camisa do Grêmio. E também quem fez gol foi o Paulo Miranda, Luciano e o Everton Cebolinha. Cebolinha, o artilheiro do Grêmio e também da seleção, foram os autores do gol entre a vitória do Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. E já pelo Campeonato lá catarinense, ontem o Tubarão venceu em casa a equipe do Juventus. No finalzinho, aos 44, a revelação saiu do banco e marcou um golaço, dando a vitória pro Tubarão, que merecia muito essa vitória. O Tubarão não estava muito bem e ontem, graças à torcida e graças a todo o empenho, venceu a equipe do Juventus, uma equipe muito bem, que está muito bem no campeonato. O Tubarão venceu bonito a equipe do Juventus. Continuando aqui pelo Campeonato Carioca, o Macaé venceu o Cabofriense no placar de 1-0. E também pelo Carioca, o Volta Redonda recebeu a Portuguesa e venceu pelo placar de 2-0. Já pelo Campeonato Italiano, o Napoli venceu o Sampdoria pelo placar de 4-2. O Napoli vem com tudo neste campeonato também, uma bela equipe. E para finalizar o Paulistão, o Inter de Limeira venceu a Ponte Preta no placar de 2-1, isso mesmo. E o Botafogo de São Paulo levou um chocolate, rapaz, lá do Mirassol, placar 6-0, rapaz. O Botafogo
Ontem, Botafogo de São Paulo, não é o Botafogo aí mais conhecido do Rio, foi o Botafogo de São Paulo, perdeu pelo placar de 6-0. E hoje temos 12 jogos, isso mesmo, para começar. O Under Brenner, pela escolha do eleitor, venceu o Tottenham pelo placar de 3-2. O Liverpool, isso mesmo, o Liverpool que encarou o Flamengo no Mundial e venceu no finalzinho, venceu hoje também no finalzinho a equipe do Wolfsburg pelo placar de 1-0. Já o PSG do Neymar, isso mesmo, PSG do Neymar venceu a equipe do Nantes pelo placar de 2-1, mas não teve gol do Neymar, teve gol do Thriller e também do Mauro Icardi. Esses foram os autores do gol do PSG que deu a vitória pelo placar de 2-1. Vamos continuar aqui pela Copa Libertadores, segunda fase. O Internacional empatou de 0-0 contra a equipe Universidade do Chile. Começando com tudo a Libertadores aí, lembrando que é a segunda fase, certo? E pelo campeonato francês, o Lille ganhou do Rennes em 1-0. Já o Mônaco também ganhou a equipe do Angers pelo placar de 1-0. Jogos em andamento, o Colimbu Unibu está empatando com Araguá FC no placar de 0-0. Quem está jogando também é o Nacional Polossi e está empatando com o Melgar. Estava empatando, o gol foi agorinha, rapaz. Saiu o gol aqui. Então, FBS Melgar 1, Nacional Polossi 0. O jogo está aos 40 minutos, certo? E já às 21h30 temos pelo campeonato, temos Vélez Reich e SD Alcas. Jogo às 9h30. E também temos um time brasileiro. Fluminense joga contra a Universidade Calera às 21h30. E para finalizar a Copa Libertadores segunda fase, o Macaré Deportivo joga às 21h30 contra o Deportivos Tolima e também Independense Medellín e Deportiva Táxi. Esses são os jogos de hoje pelo campeonato aqui do inglês. E amanhã vamos ter jogos, sim. Amanhã temos muitos jogos aqui, certo? Amanhã temos 43 jogos. Pela Copa do Brasil, começa tudo amanhã, Copa do Brasil. Para você que é do Criciúma, o Criciúma tem jogo difícil, ó. Então vamos pros jogos de amanhã. O Novo Horizontino às 4h30 da tarde recebe o Figueirense, isso mesmo, às 4h30. Então temos Novo Horizontino e Figueirense pela Copa do Brasil. E o Santos AP às 21h30 recebe a equipe do América Mineiro. Esse então são o começo dos jogos da Copa do Brasil. E pela Copa da Alemanha, oitavas de finais já, o Bayern de Munique recebe o Olfengues às 16h mais 45 minutinhos. E pela Copa Libertadores segunda fase, temos um time brasileiro também. É o time do Corinthians, às 21h30 recebe o Clube Guarani. Vamos torcer então pro time brasileiro, né? Eu não sou corintiano, mas vamos torcer pro Corinthians se dar muito bem nessa Copa Libertadores segunda fase. E pela Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama, isso mesmo, o Vasco da Gama começa com tudo às 21h30 contra a equipe do Oriente Petroleiro. Às 21h30, então, temos Vasco da Gama e Oriente Petroleiro. Pelo Campeonato Francês, às 3h da tarde, temos Brest e Bonlex. E também temos Nimes às 15h e Digos. Esses então são os campeonatos da França. Já pelo Carioca Grupo X, América RS contra Nova Iguaçu às 15h pelo horário de Brasília. E pelo campeonato italiano, isso mesmo, pelo campeonato italiano, o Lazio encara o Hellas Verona às 16h mais 45 minutinhos também. E vamos pro abraço então. Félix, boa noite, garoto.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Alcir. Boa noite, Fabrícia Soares. Boa noite, Rômulo. Não dá nada, Rômulo. A próxima entrevista com certeza tu vai vir. Hoje tu teve algum problema, eu entendo, mas não dá nada. Próximo, vamos marcar uma data aí pra você estar aqui no Bola Rolando comigo, certo? Um grande abraço pra você aí. Deu, Harley? Vamos continuar aqui então pela Copa do Brasil. Vamos começar amanhã pela primeira fase. O Curitiba, às 18 horas, recebe o Manaus. E às 18 horas também, o Gama recebe o Brasil RS. Vamos dar continuidade aqui. O Lagarto recebe o Volta Redonda. E também o Galves recebe o Vila Nova. Vamos para os times grandes aqui. Vamos ver quem são os times grandes aqui. O Criciúma joga também, rapaz. O Criciúma joga na Copa do Brasil contra a equipe do Santo André. Copa do Brasil. Ai, 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 Criciúma. Temos que se manter vivo nessa competição, porque pelo Campeonato Catarinense o Criciúma não está indo muito bem nessa competição. Vamos ver então se na Copa do Brasil o Cavalo lá dá uma melhorada nesse time e que cresça cada dia mais. Amanhã, então, às 16h30, o Criciúma faz o seu primeiro jogo às 16h30 contra a equipe do Santo André. E pela Copa Sul-Americana, o Nissan Santa Fé, às 21h30, recebe a equipe do Atlético Mineiro. Isso mesmo, a equipe brasileira, então, pela Copa Sul-Americana. E continuando pela Copa do Brasil, o Brasilense recebe a equipe do Paysandu. Paysandu às 19h15. Já o Vitória recebe o CSA às 20 horas e mais 30 minutinhos. Pela Copa Sul-Americana, o Bom Mig, às 19h15, recebe a forte equipe do Emelec. Isso mesmo, a forte equipe do Emelec. E também os Milionários recebem a equipe do Reale às 21h30. Boa noite, Cauã. Aquele abraço, garoto. Muito obrigado. Vamos continuar aqui então. Pelo campeonato alemão, temos Engirx contra FC Augsburg às 4h30 da tarde. Já pelo campeonato da Roma, pelo campeonato italiano, a Roma encara o Bologna às 16 horas mais 45 minutinhos. Vamos continuar aqui pelo Campeonato Paulista. O Oeste recebe a equipe do Guarani. E para finalizar, o Mirassol recebe a equipe do Bragantino. Esses então é um poucos da notícia que eu estou passando do esporte para vocês ouvintes que estão ligadinho aqui nesta terça-feira pela TV RSU. E para você que entrou agora, uma boa noite para você. Lembrando que toda terça e quarta-feira eu vou estar fazendo o programa Bola Rolando. Quem sabe mais para frente vai ter mais dias aí, mas por enquanto a agenda é terça e quarta às 19h30 aqui no programa da TV RSU. E lembrando que Morro da Fumaça vem aí, isso mesmo, Morro da Fumaça vem com um grande campeonato que será início às 7 de março, isso mesmo, o Campeonato Municipal de Morro da Fumaça, início 7 de março. Expectativas de 10 equipes no livre, no Sub-20 não tivemos procura, então no Sub-14 não tivemos e talvez não vamos ter muitos times. Já no Quarentão, umas 5 equipes já veio atrás para montar esse belo campeonato. No feminino vamos começar a mexer. Então, para você mulherada que gosta de fazer aquele futebolzinho, convidar as amigas, jogar aquele campeonato, aproveita e corra que ainda dá tempo. Seguinte informações sobre o campeonato de Morro da Fumaça. Isso mesmo, podem participar atletas que tenham comprovante de residência no município de Morro da Fumaça, seja conta de água, do SAMAI ou energia da Sermofor em nome próprio. Então você jogador, você jogadora que quer comparecer desse campeonato, você tem que ter alguma coisa no seu nome, sendo água, energia e várias outras coisas.
E também pode participar atletas que trabalham fichados em empresa Morro da Fumaça. Para você que trabalha aqui em Morro da Fumaça há anos fichadinho, então você também pode participar deste campeonato municipal que começa dia 7 de março, certo? Podem participar também os atletas que votam aqui em Morro da Fumaça. Para você que vota aqui em Morro da Fumaça nas eleições, você pode participar deste campeonato também, certo? Podem participar também para quem nasceu em 2004 aqui em Morro da Fumaça. Em 2004, para você que nasceu em 2004 até 2020 aqui em Morro da Fumaça ou até antes, você pode participar deste campeonato. Podem participar no máximo 2 atletas que não tem vírgula. Então, vínculo, 2 jogadores é que não tem nada de trabalho, de fichamento, até mesmo votação aqui em Morro da Fumaça. Então, podem 2 jogadores de fora, certo? Para você que é no município de Sangão, Tubarão, Jaguaruna que quer participar, então apenas 2 jogadores de fora que pode participar do campeonato municipal de Morro da Fumaça. E também no finalzinho do ano tem o grande campeonato da FJF, né? O campeonato da FJF que 2019 teve o Banha campeão invicto, isso mesmo, o Banha lá do meu amigo Cauã Coelho, eles foram campeão invicto. Também vamos ter o campeonato da Sermofu e vários outros campeonatos. Também vamos ter campeonato de vôlei, bocha, sinuca. Temos muitos campeonatos em 2020 aqui em Morro da Fumaça. Queria falar um pouquinho do Criciúma, isso mesmo, o Criciúma que não está indo muito bem na competição, ele está treinando firme, mas infelizmente o Roberto Cavalo não está dando muitas opções para os jogadores, certo? O Criciúma que agora faz um jogo difícil pela Copa do Brasil e o último jogo não se deu muito bem. Ao empatar com o Marcílio Dias, o Criciúma caiu mais uma posição no campeonato, que isso é muito ruim mesmo. O Criciúma tem uma missão difícil, que é agora o Campeonato Catarinense e também o Campeonato da Copa do Brasil. O Criciúma ano passado até chegou longe, até bater de frente contra a equipe da Chapecoense. Infelizmente foi eliminado da Copa do Brasil de 2019, desculpa. Agora em 2020 o Criciúma fez algumas mudanças e será que vai mudar ou não vai mudar? Já o Concórdia, infelizmente, tem apenas o Campeonato Catarinense. O Concórdia, que é o do jogador Moisés Vieira. O Moisés Vieira tem contrato com a equipe do Concórdia até 2021, até onde eu sei, certo? E o Moisés Vieira está indo muito bem neste campeonato. Os 2 primeiros jogos contra a equipe do Criciúma e também a equipe do Chapecoense, o Moisés marcou 2 golaços. O Moisés Vieira que está lá em Concórdia escutando a gente. Um abraço para você, Moisés. E o próximo jogo do Moisés será contra a forte equipe do Figueirense, domingo às 4 horas lá no estádio de Concórdia. Concórdia e Figueirense, então é o próximo jogo, o próximo mandato do Concórdia. E vamos ver se o Concórdia vai vencer, porque se não vencer, já sabe que o bicho vai pegar. E falando em Concórdia, o Concórdia anunciou hoje um novo comandante, ao perder novamente para a equipe do Joinville. Nesta segunda-feira, o Concórdia demitiu o Celso, isso mesmo, o novo comandante era o Celso, mas infelizmente o Celso caiu, rapaz, o Celso caiu, infelizmente Celso deixa o comando técnico do Concórdia. O técnico Celso e seu auxiliar Paulo Moro, em comum acordo com a direção concordiense, decidiram pelo fim de seus trabalhos na frente do comandante do Galo. Fato ocorreu após a falta de resultados positivos na competição, onde o clube tem o objetivo de permanência na Série A para 2021. Para a função, a direção estuda nomes e no corretor da semana anunciará o novo comandante. O Concórdia já anunciou
hoje de manhã, o Emerson Cris, isso mesmo, Emerson Cris é o novo técnico do Concórdia Futebol Clube. Nesta terça-feira, dia 4, a direção do Concórdia Atlético Clube confirmou a contratação do técnico Emerson Cris e do auxiliar Fernando Miguel para a sequência dos trabalhos à frente da equipe a disputa da Série A do Campeonato Catarinense. O primeiro compromisso será o duelo contra o Figueirense no domingo, lá no estádio Domingos Machado. Domingos Machado é um campo muito top mesmo e com certeza vai dar muito torcedor lá para apoiar, já que o time não está a melhor campanha, mas eu espero que o Concórdia vai melhorar sim. Emerson Cris tem 42 anos, é natural de Curitiba. Quando o jogador atuou como volante, teve passagens por Paraná, Sport, Joinville, Bahia, entre outros, até o ano de 2013. Em 2014, iniciou sua trajetória como treinador do Sub-20 da Chapecoense. Desde 2016, passou a compor na Chapecoense em diversos jogos no último ano em disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Então é um bom treinador esse Emerson Cris. Ele teve passagem pelo Sub-20 da Chapecoense e também comandou alguns jogos da Chapecoense como profissional. Fernando Miguel, auxiliar dele, tem 40 anos, é natural de Jandaí do Sul, Paraná, e quando jogava atual também como volante, como passagens pela equipe de Cruzeiro, Paraná, Internacional, Bahia, Santa Cruz, Goiás, entre outros. Já como treinador desde 2015, trabalhou na equipe do Paraná Clube e comandou a equipe profissional no Clube Paranaense durante diversas partidas nas últimas temporadas, ganhando destaque do meio. Então esse é o auxiliar do treinador Emerson Cris, que agora fazem parte da equipe do Concórdia, a equipe do Moisés Vieira. Rapaz, temos que mudar esse jogo aí. O novo técnico e auxiliar chegam em um momento dedicado da equipe que ocupa a lanterna da Série B com apenas um ponto em 4 jogos. Rapaz, 4 jogos, somar só um pontinho é muito difícil mesmo. E é um pouco chato para o torcedor que sai de casa e não vê o seu time ganhar, rapaz. Então é um momento muito crítico lá pro Concórdia Futebol Clube. Vamos continuar aqui, vamos ver se tem algumas outras notícias de esporte. O Criciúma tem um novo camisa 8, isso mesmo, que é o Foguinho. O Foguinho, onde vestia outra camisa, agora o Foguinho é o titular e capitão e o novo camisa 8 do Criciúma Futebol Clube. E o Tubarão ontem venceu a equipe do Juventus pelo placar de 2-1. O Tubarão também com um novo comandante, não havia muito bem neste campeonato, estava em lanterna do campeonato e também venceu ontem durante toda a partida, um jogo duro mesmo, mas o time venceu e saiu da lanterna do campeonato, onde ocupa a posição é o Concórdia Futebol Clube. E teve alguns jogadores que foram destaque da quarta partida. Vamos dar uma olhadinha aqui na seleção da rodada. Tivemos o jogador Zé Carlos do Brusque, Thiago Alagoano e também o Ayrton. Esses foram um destaque da quarta rodada do Catarinense. Já o Avaí teve o Betão e também o Pedro Celeiro. Esses foram um destaque do Avaí. O Marcílio Dias, ao receber o Criciúma, teve o seguinte atleta: Paulinho, isso mesmo, aquele lateral camiseta 6, foi do destaque da rodada do campeonato. Já o Criciúma teve o destaque que foi o autor do gol, o Andrew, isso mesmo, o Andrew foi o autor do gol e foi um do destaque da quarta rodada. O Moisés, infelizmente, conseguiu apenas os 2 primeiros jogos ser o destaque. Infelizmente a equipe não está ajudando e não conseguiu ser o destaque. Já o Joinville foi o Adriano e o Tubarão Davi Lopes. Esses então foram o destaque do Tubarão. E o Carlos Alexandre também, rapaz. Esses foram o destaque do Campeonato Catarinense da quarta rodada. Falando em Campeonato Catarinense, o Criciúma agora joga
contra uma bela equipe. Vamos ver aqui o Criciúma, que não tá muito bem, rapaz. O Criciúma teve proposta em que queria o jogador Moisés, mas infelizmente não deu certo. O Criciúma queria contratar o jogador Moisés, mas por falta de conversas, até então o Moisés é o jogador do Concórdia até 2021. Rainer, vamos pro intervalo? Um pouquinho? Encerrar? Então vamos encerrar aqui o programa Bola Rolando hoje, primeiro dia, então, para vocês que acompanharam o programa Bola Rolando, amanhã estarei novamente aqui para falar um pouco mais de esporte. Sério? Certo? Então, uma boa noite para vocês e o meu muito obrigado.